irmã Luísa, e hoje temos ninguém praticamente aqui, mas os câmeras, como sempre, estão aqui também, as leitoras e o nosso jovem que nos anima com os cânticos, além, claro, da senhora do comentário. Como eu dizia antes, quinto domingo da Quaresma, o Evangelho longo, comprido, capítulo 1 de João. São textos catequéticos, que nós poderíamos conversar muito, mas nós estamos na Santa Missa e é necessário nós nos ocuparmos com uma pequena meditação, com algumas ideias, alguns pontos importantes para a nossa vida de fé, para a nossa vida de fé. Interessante nós nos darmos conta de que os discípulos, da mesma maneira Marta e Maria, mas os discípulos que tinham uma vivência muito intensa com Jesus, eles ainda não tinham afinidade com o linguajar de Jesus. Cada pouco eles não entendiam aquilo que Jesus realmente estava querendo dizer. Eles não conseguiam entender, compreender profundamente, talvez porque eles tinham uma projeção diferente de Jesus. Mas eu creio também, porque Jesus, gradativamente e com maior e maior intensidade, ele vai se revelando. Isso não é tão fácil para os discípulos acompanhar. E Deus, com a sua graça, ele também vai dando as dádivas da compreensão passo a passo. Marta e Maria, que eram amigos de Jesus, eram um dos lugares onde Jesus parava com os seus discípulos, de modo muito particular, quando ele subia por Jericó até Jerusalém. Eles eram amigos, como o texto sagrado nos diz, mas mesmo assim, Marta e Maria tiveram que fazer, no texto que nós acabamos de ouvir hoje, todo um caminho de fé, Eles também não conseguiram compreender o que Jesus diz. O interessante é que Jesus chegou em Betânia no 4º dia. Lázaro, há 4 dias, já estava debaixo da terra, já estava atrás da pedra. Jesus subiu para Betânia só depois do 3º dia, e em João o 3º dia é o dia da ressurreição. Então, só depois da ressurreição, conforme o entendimento de João, ele foi até Betânia para, assim, ele dar mais um passo importante na revelação dele, para que os discípulos e também Marta e Maria pudessem crescer mais na compreensão dele na fé, bem como judeus, diz o texto, alguns. Por que alguns? Porque vários deles saíram correndo, foram lá para o centro de Jerusalém e foram relatar, ou seja, fofocar, murmurar, levar essa notícia para os fariseus, ávidos de coisas contrárias a Jesus, para terem conteúdo, para poderem acusá-lo e finalmente então condená-lo à morte. A frase mais importante que nós escutamos hoje de Jesus, quando ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, crês nisto? Eu sou a ressurreição e a vida, crês nisto? O texto de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que nós escutamos na segunda leitura de hoje, este texto nos ajuda muito a nós podermos compreender esse texto do Evangelho, capítulo 11, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Não acreditas nisso? São Paulo nos convida a nós trazermos dentro o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus não é alguma coisa separada de Jesus. O Espírito de Jesus é o dinamismo da vida de Jesus. O Espírito de Jesus é a vida de Jesus. E São Paulo faz o contraponto. Uma coisa é o Espírito de Deus, que animou toda a vida de Jesus. Jesus sempre está acompanhado pelo Espírito Santo e pelo Pai. Outra coisa é o espírito da carne, ou os instintos egoístas que São Paulo fala. Quando eu vivo a partir de mim e a partir da lógica de mim. E hoje a liturgia, ela nos convida a nos darmos este salto de qualidade na fé. Eu não vivo mais agarrado em mim.
E meditando hoje de tarde sobre esse texto, eu tive que reconhecer como muitas e muitas vezes eu vivo a partir da minha lógica, ou seja, eu ainda não morri. Eu fui batizado. Pelo batismo acontece a morte. Eu morri e ressuscitei em Cristo. Só que depois a gente se apega de novo da vida da gente. Então, quem realmente vive o batismo na radicalidade, ele não teme mais nada neste mundo, porque ele já está ressuscitado, ele já está vivo eternamente junto de Deus. Sim, é óbvio, ele vai morrer, como eu vou morrer na carne. Jesus faz um esforço muito grande e ele nos convida, e isso você não pode permitir. Você e eu, nós não podemos morrer no espírito, nós temos que viver aqui a ressurreição. Por isso que nós temos que viver em Cristo. Nós temos que entrar na vida dele, na lógica da vida dele. Assim como tantas vezes ele dizia, e hoje nessa bonita oração que ele fez ao Pai, ele repetiu, disse isso de novo: Pai, tu estás sempre comigo, tu sempre me escutas. E por isso que Jesus fala com o Pai e pede ao Pai. Então, a nossa relação que nos é solicitada por este Evangelho, não só a oração, mas a postura de vida, é uma entrega total na lógica de Jesus. Eu devo ter a percepção, a certeza, que eu estou todo envolvido por Jesus, revestido por Ele por dentro e por fora. Ele já me pegou, eu sou amigo dele, Ele cuida de mim. A morte não consegue mais fazer nada comigo. Jesus é aquele que derrota a morte. E Ele faz isso por causa do amor que Ele tem para conosco. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo esses tempos meio confusos, ninguém de nós consegue discernir direito. Eu queria dar 1 ou 2 conselhos para você. Em primeiro lugar, pare de escutar tanto vídeo. Estou falando sério. Vocês recebem tantos vídeos, e os vídeos falam cada coisa, a gente até se sente mal com aqueles vídeos. Você já escutou de chega, agora chega, se cuide, pronto. Não escute mais vídeos, não mande esses vídeos de alarmes para todo mundo. Gente, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, isso vai me fazendo dentro. Se eu sempre escuto esse negócio, eu vou dormir mal. Eu acordo de noite perturbado, sou capaz de sonhar com isso. E eu contamino as minhas moléculas, as minhas forças de imunidade. Eu me perturbo. E nós não estamos no mundo para viver perturbados. Então, nada de eu olhar demais esses vídeos, nada de eu enviar excessivamente esses vídeos para os outros. Não é hora para isto. Segundo conselho, segunda exortação que eu queria dar para você, e eu também busco fazer isso, é hora de eu me recolher mais em Cristo. Mas não é hora de eu só ler o Evangelho, não é hora de pegar o terço e rezar o terço. Sim, isto é importante. Não é hora de eu ler as vias sacras, é momento de eu, em silêncio, me colocar diante do Senhor. Eu devo fazer do meu rosto uma gruta, um eremitério. Concentre-se em casa quando você tiver um tempinho. Feche-se sobre você, silencie. Imagine que você entra do lado aberto de Jesus. Você pode imaginar isso? Pode. Vai com calma. Imagine que você se coloca do lado de dentro, do lado aberto, do costado de Jesus, onde a lança furou ele. Sente-se ali dentro. Fique sentado ali dentro. Você vai perceber como você vai perceber uma certeza muito grande. Deus deu a sua vida por você. Você é importante para Ele. E Ele vai dizer para você: eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? E você vai cada vez mais dizer: eu creio. Eu sou a ressurreição e a vida. E Marta disse, e você vai chegar a dizer isso sentado dentro do lado aberto de Jesus: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Messias, que Tu és o Filho de Deus que veio a este mundo. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus poderoso, você pode se confiar a Ele, mas busque experimentar, ter uma relação muito íntima de eu atuo com Jesus.
crie uma amizade com Ele, deixe-se envolver com Jesus, cuide dEle, cuide do Espírito dEle dentro de você e busque praticar as coisas que sempre foram tão importantes para Jesus. Duas, acima de tudo, amar a Deus e ao próximo. Como eu gosto de fazer na missa, uns 3 a 7 segundos de silêncio, para você assim, como que fechar os olhos e guardar uma palavra desses textos da Sagrada Escritura e desta minha meditação. Depois vamos juntos rezar o credo.